Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Orando o Pai Nosso com Poder, como parte da série O Sermão da Montanha. Estudo número 2. Pai Nosso, que estás nos céus. Se existe algo em comum entre todos nós, seres humanos, é que não há ninguém que não tem ou não teve um pai aqui na Terra. Alguns de nós tiveram excelentes pais, como foi o caso da minha esposa. Outros tiveram pais razoavelmente bons, como foi o meu caso. Alguns tiveram maus pais, e ainda outros sabem que tiveram pais, mas por um motivo ou por outro não os conheceram, ou simplesmente não possuem recordação de como eram. A oração do Pai Nosso começa com o reconhecimento de que todos nós, além do Pai que individualmente tivemos aqui na Terra, também compartilhamos de um mesmo Pai, o Pai Nosso que está nos céus. Dando sequência a esta série, exploraremos 3 pontos importantes nas primeiras palavras da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos deu como um modelo para que soubéssemos como orar. Verso: Portanto, orai vós deste modo. Mateus 6, 9. Três pontos importantes sobre a abertura do Pai Nosso. O primeiro ponto é que, durante a nossa oração, devemos nos dirigir a Deus não como nosso Criador, não como o supremo governante do universo, mas sim como um Pai. O segundo ponto lida com o aspecto comunitário da oração. Notemos que todo o Pai Nosso usa a primeira pessoa do plural, nós e nosso, e não do singular, eu e meu. O terceiro ponto que estudaremos é em relação a onde o nosso Pai se encontra no momento. Porque Jesus, na versão de Mateus, nos orientou a mencionar a morada de Deus quando adoramos ou clamamos pelo seu auxílio. Verso: Pai nosso que estás nos céus. Por que não simplesmente Pai, como Cristo normalmente o fazia? Deus como o Pai de todos os seres humanos. Num certo sentido, Deus é o Pai de toda a raça humana. Este é o sentido mais amplo e distante da palavra pater no grego e ab no hebraico, e simplesmente significa o originador de algo que existe. Como ninguém deu origem a si mesmo, mas precisou de Deus para que viesse a existir, então, neste sentido, Deus é o seu Pai. Um bom exemplo deste significado de Pai é quando se diz que Isaac Newton é o pai da física moderna. E isso não se diz porque ele gerou muitos filhos que se formaram em física, mas sim porque, segundo o entendimento popular, muito do que se conhece hoje sobre a física teve como origem o seu trabalho na área. Paulo também utiliza esta definição de Deus como o Pai da humanidade. Verso: um só Deus e Pai, Pater, de todos, o qual é sobre todos e por todos
e em todos. Efésios 4, 6. Deus como o Pai daqueles que se comportam como os seus filhos. Um segundo sentido é o comportamental, onde, através do viver do indivíduo, ele define de quem ele quer ser filho. Os religiosos, na época de Cristo, consideravam a Deus como um pai, mas, ao mesmo tempo, recusavam a aceitar Jesus como o Messias, apesar de ele ter cumprido todas as profecias messiânicas do Velho Testamento e apesar de todos os sinais que provavam indubitavelmente que, de fato, ele era o Salvador enviado por Deus. O comportamento deles não refletia o de pessoas que realmente queriam ser filhos de Deus. Verso: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Vós tendeis por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8, 42 e 44. Certamente Jesus não estava dizendo que Satanás foi quem os criou, mas sim que, ao rejeitar as verdades de Deus, eles estavam optando por um outro pai, o diabo. Também foi neste sentido que, se referindo a Judas, Jesus disse, verso: E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João 17, 12. E em outro lugar, se dirigindo a Elimas, o mágico, Paulo disse, verso: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Atos 13, 10. Ver também Gênesis 3, 15 e Mateus 13, 38. Deus como o Pai daqueles que foram adotados como filhos. E, finalmente, o sentido mais próximo de paternidade é este que Jesus utilizou quando nos deu o Pai Nosso, que é a posição de filhos de Deus por adoção, através da nossa fé e obediência às suas palavras. Verso: Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. A realidade da nossa condição de membros da família de Deus deverá estar na nossa mente durante todo o tempo que passamos conversando com o Pai. Pois apenas quando nos aproximamos do seu trono, na condição de filhos e filhas, é que teremos a certeza de que seremos ouvidos e prontamente atendidos em todas as nossas necessidades. Mateus 7, 7, 1 João 3, 22, 1 João 5, 14. Se existe um ato de fé na vida do cristão que esteja acima de todos os outros, então o aceitar e o viver quem de fato somos aos olhos de Deus é, sem dúvida, o mais elevado. O que somos e como vivemos? Somos e vivemos como verdadeiros filhos e filhas do Pai que está nos céus. Deus é bondoso para com todos. Conforme já explicado, nem todos são realmente filhos de Deus como nós somos. Na sua imensa bondade, porém, o Senhor mantém a sua mão protetora
sobre todos os seres humanos, mesmo sobre aqueles que não foram escolhidos para fazerem parte da sua família real. Verso: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, 16. Ver também João 6, 44 e João 6, 39. Esta é uma verdade incontestável e basta qualquer um olhar ao seu redor para ver que realmente Deus, verso, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. Ou seja, como o bondoso rei que é, enquanto ele não descer até a nós para nos recolher à sua morada e estabelecer o seu reino eterno, Mateus 6,10, o Senhor mantém este mundo de tal forma que todos os que aqui vivem possuem o livre-arbítrio para tomarem as decisões que quiserem. Sejam decisões que levam ao bem e os beneficiam, ou que levam ao mal e os prejudicam. Via de regra, direta ou indiretamente, todos colhem aquilo que plantam. Gálatas 6, de 7 a 9. Os verdadeiros filhos de Deus possuem uma família. Ligado ao fato de que Deus é o nosso Pai, notemos que o Pai Nosso é orado na primeira pessoa do plural. E é por isso que o nome da oração não é Pai Meu, e sim Pai Nosso. O que significa que devemos ter como prioridade o bem-estar da família de Deus. Isto não quer dizer, certamente, que não podemos pedir nada a Deus para o uso pessoal, ou que não podemos levar até a Ele os problemas que afetam especificamente a nós. Certamente que podemos. Afinal, nem todos passam exatamente pelas mesmas lutas que passamos, exatamente na mesma hora e exatamente com a mesma intensidade. Mas, por outro lado, ainda que não seja exatamente igual, todos nós sofremos. E se vamos assumir uma atitude de verdadeiros filhos de Deus, o que de fato devemos assumir, assim também devemos estar cientes de que não somos filhos únicos. A família é grande, e grande também é a sua necessidade. Na realidade, um dos sinais de que realmente somos seguidores de Jesus e filhos do Rei é que nos preocupamos com os nossos irmãos. Isso foi o que Jesus quis dizer com as palavras, verso: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Isso foi também o que o nosso irmão Paulo quis dizer quando nos escreveu, verso: Não olhe cada um somente para as suas necessidades, mas cada qual também para as necessidades dos outros. Filipenses 2, 4. Onde se encontra Deus, o nosso Pai? Falemos agora sobre o porquê mencionamos no Pai Nosso que Deus está nos céus e não aqui na terra, quando sabemos que Deus se encontra em todos os lugares, conforme o próprio Senhor nos disse. Verso: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23, 24. E em outro lugar, verso: Para onde fugirei da tua presença?
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 7 e 8. Jesus sempre se referia a Deus simplesmente como Pai. Mateus 27, 46 sendo uma exceção. Sem especificar que o seu Pai estava no céu, ou céus, como Mateus prefere. Ao nos ensinar o Pai Nosso, todavia, ele nos instrui que devemos sim estar a par de que o céu, e não a terra, é a morada de Deus. Muitos estudiosos defendem a ideia de que o motivo é porque assim assumiremos uma atitude de reverência, reconhecendo a superioridade de Deus, o Criador, sobre nós, as suas criaturas. Ou seja, Deus é muito superior a nós e, por isto, a sua morada também é superior. Embora também veja um certo valor nesse entendimento, creio, no entanto, que o principal motivo é que, ao mencionarmos que Deus está no céu, reconhecemos que o seu reinado aqui na terra ainda não foi estabelecido. Prova disto é que logo a seguir somos instruídos a pedir que o seu reino venha a nós e que a vontade dele seja feita aqui na terra, como atualmente está sendo feita no céu. Mateus 6:10. Satanás e seus demônios dominam esse mundo de pecado. Reconhecer que, por enquanto, o governante deste mundo não é Deus, mas sim as forças do mal, é de suma importância para o cristão, porque assim manteremos os nossos pedidos ao Pai dentro da correta expectativa. João 12:31, João 14:30, 1 João 5:19. Alguns dias atrás, recebemos um pedido de oração para que Deus salvasse todos os seres humanos. Embora certamente esta pessoa teve boa intenção, o pedido é irrealista, porque ignora o fato de que existe uma batalha sendo travada pelo controle do universo e pela salvação ou perdição de todas as almas, como também existe um plano claramente delineado nas Escrituras e que dentro deste plano Deus salvará apenas aqueles que querem se salvar. Deuteronômio 30, 19 e 20. Relacionado a este ponto, lembremos que o sofrimento que passamos nesta terra é o resultado da nossa própria escolha, através dos nossos pais no jardim do Éden e através de cada ser humano que continuamente rejeita fazer a vontade de Deus e prefere fazer aquilo que o coração deseja. Ou seja, infelizmente, a maioria dos homens e mulheres que aqui vivem simplesmente não tem qualquer interesse em se salvar. O verdadeiro sentimento quando oramos o Pai Nosso. Queridos, todos os pontos mencionados neste estudo são importantes e todos eles devem fazer parte do nosso entendimento sobre quem somos, quem Deus é e qual é o nosso relacionamento com Ele. Mas o mais importante ensinamento da frase inicial da oração modelo, Pai Nosso que estás nos céus, porém, é reconhecermos que a nossa oração não se trata de uma reunião que alguém muito poderoso, Deus, concede a alguém muito carente, nós, para que ele saiba das nossas necessidades e as supras. Era assim que muitos agiam quando Jesus estava conosco. Mateus 12:15, Mateus 15:30, Mateus 19:2, Marcos 6:55. Não. O Pai Nosso nos ensina logo de cara
que esta não deve ser a atitude nas nossas orações. Em Cristo, Deus é o nosso Pai de fato, e o nosso encontro diário com Ele é o encontro entre um pai e os seus filhos queridos. João 16, 27. O principal motivo que Deus atende às nossas orações não é porque Ele tem pena de nós, mas sim porque Ele nos ama e tem prazer em nos ver felizes. Verso. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.